impresso, eu estou caminhando no modo impresso, mas eu estou caminhando também no modo digital aqui, ó. Tá? Eu vou deixar aqui também já a minha de prontidão, que é para mim pegar algumas concordâncias que eu tenho aqui. Amém, queridos? Você vai abrir a sua Bíblia aí, aliás, você vai levantar a sua Bíblia primeiro aí, e vamos declarar profeticamente, amém? Diga assim comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aí você vai colocar a sua Bíblia aí do lado e você vai dar uma linda salva de palmas para aquele que é eterno. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja o seu santo nome, ó Deus. A palavra de hoje que nós vamos meditar está lá no livro das Segundas Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 33, versículo 1, e eu quero ler até o versículo 20 aí, amém? Quando você achar, se você não achou, pede ajuda aí para um irmão abençoado que está aí do lado, porque se você estiver no digital é fácil, você só clica em cima e já... Os irmãos hoje está mais fácil, né? Hoje quando... Espera aí. Há uns tempos, se o irmão não conhecia de Bíblia, o irmão folhava de frente para trás, ia de Gênesis, Apocalipse, onde que está? Tiraram da minha Bíblia esse livro aí. Hoje não, hoje só dá um clique, pronto, já achei, sei tudo. Amém? Vocês acharam aí? Quem não achou, diga aí, me ajuda, misericórdia, onde que está? Todos acharam? Amém? Eu vou acompanhar a leitura ali, que a nossa igreja aqui é a igreja, né, daquele jeito que vocês já sabem como que é. A leitura está ali, eu vou estar lendo, acompanhando ali, mas é aquilo que Deus separou hoje para as nossas vidas, amém? É aquilo que Deus vai entregar, é aquilo que Deus falou comigo, e é aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Enquanto o pastor Sivaldo estava aqui ministrando a oferta, eu falei para Deus, Ele já vai ministrar a palavra. Já está assim, já nesse mistério, porque quando o Espírito está à frente, porque ele tem que estar à frente, amém? Quando o Espírito do Senhor conduz, qualquer reunião conduz um homem e uma mulher de Deus, existe uma concordância. Muitas vezes, o que nós mais ouvimos pelo mundo circular de pessoas que não temem a Deus é, porque essa Bíblia foi escrita por homens. Sim, um profeta, um homem, uma pessoa usada por Deus. Mas sabe qual que é a concordância que não deixa sair fora? Ainda que seja por séculos, ainda que seja por, anos de diferença, é a direção que o Espírito Santo tem dado a cada um deles. Então existe um alinhamento na mensagem, existe um alinhamento naquilo que Deus quer falar com o povo, com a nação. Então Deus tem sempre algo separado para dizer, mas Ele nunca sai fora da sua verdade, amém? Então, diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todos os exércitos do céu, e os serviu. Edificou altares da casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens e era agoreiro. Praticava feitiçarias, tratava com necromantes, feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Prosseguindo, também pôs imagens de esculturas do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus disse a Davi e a Salomão, o seu filho, nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que eu destinei aos seus pais,
contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízes dados por intermédios de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-nos com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, o seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi e ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e os levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Quanto mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras do videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração, como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos, imagens de esculturas, antes que se humilhasse, e eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, queridos? O texto é um pouco longo, mas eu precisava ler para que nós possamos entender. Nós estamos falando do tempo dos reis, os reinados aqui, os reis que passaram ali por Israel. Conhecemos a época dos juízes, quando Israel era governado por os juízes, era direcionado por juízes. O primeiro juiz foi Otiniel. Deus levantou ali esse juiz, esse homem que julgava, e consequentemente houve outros, como nós conhecemos muitos outros, o próprio Gideão, até o Sansão também foi um dos juízes. E no final de todo esse tempo de juízes, Deus levanta reis. O último profeta e juiz também foi Samuel, como nós conhecemos. Nessa época, quando o povo começa a ver o que estava acontecendo em relação aos juízes, aos filhos de Samuel, um deles chamado Joel, estava fazendo coisas erradas aos olhos do Senhor, porque muitas vezes podemos fazer as escondidas por debaixo dos panos, mas aos olhos do Senhor nada fica encoberto. Então os filhos de Samuel passaram também a fazer mal o que era diante dos olhos de Deus, e aí o povo também passou a se entristecer e viu que aquilo não estava certo, e começaram a pedir o quê? Queremos um rei. E nós conhecemos o primeiro rei que foi levantado, o rei Saul, consequentemente o rei Davi, e vem uma sequência de reis, até que nós chegamos ao 14º rei de Israel, Manassés, um homem perverso, mas que antes dele o seu pai Ezequias, um homem temente a Deus, quando foi levantado, foi um homem que trouxe restauração à casa do Senhor. Amém? Ezequias, por sua vez, foi um homem temente a Deus. A palavra diz que quando ele foi levantado, a primeira coisa que ele fez foi abrir a casa do Senhor que estava fechada.
ele restaurou o altar que estava derrubado. Então, por inúmeras atitudes dele, o povo voltou a buscar ao Senhor, voltou a sacrificar, voltou a se humilhar, voltou a fazer aquilo que era reto diante dos olhos de Deus. E vendo a história do rei Ezequias, creio eu que os seus filhos tiveram um bom exemplo. Quando o pastor Sivaldo falou de filhos aqui, falou do Adão, falou da Eva, falou dos seus filhos que acometeram, eu comecei a ligar uma coisa na outra. Eu comecei a ver que nessa mensagem, naquilo que Deus estava preparando, Deus está querendo falar com famílias essa noite, amém? Deus está querendo falar com você, Deus quer falar através desta palavra, seja você pai, seja você mãe. E quantos filhos nós temos aqui? Amém? Deus quer falar conosco. Então, através da vida de Ezequias, houve uma restauração, houve a adoração, porque o povo, por incrível que pareça, por muito tempo, o povo vivia numa gangorra espiritual. Alguém conhece alguém assim? Sim ou não? Aqui não tem, né? Só nas outras igrejas aí para fora. Eu sei que aqui o povo é do fogo, é do manto, o povo aqui é só milagre. O que eu sei que o povo aqui é... O povo vivia numa gangorra espiritual, uma hora estava bem, outra hora estava ruim, uma hora estava dando glória, outra hora estava murmurando. Mas Deus nunca deixou de ser Deus, Ele nunca deixou de ser o eterno, por isso que Ele é o eterno, Ele é imutável, Ele é aquele que não muda nas suas palavras, Ele é aquele que, falando Ele não cumprirá, diz a palavra do Senhor. Então Deus não mudou, mas o povo mudou por inúmeras vezes. Então o povo ouvia uma mensagem, via um profeta, Deus alertava, Deus falava, e um dos profetas que foi usado na época foi o profeta Jeremias. Jeremias por muito tempo alertou o povo, olha, volta para o caminho, volta a fazer as coisas que são retas diante de Deus. E parece que não é diferente nos dias de hoje, Deus traz mensagem, porque é meio estranho até isso. Hoje não existe muita mensagem do púlpito confrontando a igreja, falando do pecado, da idolatria, falando de inúmeras coisas. E muitas vezes os altares, os lugares onde são ministrados, as plataformas, não sei como você compreende, mas muitas vezes as palavras são direcionadas só de bênção, 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 e a tua vida vai ser assim. Isso já está dentro do pacote, eu creio. O pacote já é completo, amém? O pacote já vem completo, ele é completinho. Só que muitas vezes, sabe o que acontece? Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa vem na igreja e ela não ouve uma palavra de prosperidade, de que ela vai estourar, arrebentar. Ela vai falar bem assim, eu estou na igreja errada, porque aqui eu não vejo milagre, nada acontece na minha vida. Não é a igreja que está errada. Talvez as nossas atitudes não estão atraindo os olhares e os ouvidos de Deus. Ou está atraindo, ou está afastando. O povo, por sua vez, nessa caminhada, o povo passou a fazer muitas coisas erradas. E aí, partindo Ezequias, levanta-se Manassés. Manassés é levantado como rei, com 12 anos de idade, a palavra vai dizer, e reinou por 55 anos, o 14º rei de Israel. Mas a Bíblia vai dizer para mim que ele fez mal, o que era o quê? Aos olhos do Senhor. Ele fez mal. Ele teve bons exemplos ou não? Sim ou não? O pai dele foi uma bênção. O pai mostrou o caminho, o pai ensinou. Mas se nós formos ver, quando o relato começa a dizer que ele tinha 12 anos, ele começa a reinar com 12 anos, era um tempo de turbulência, era um tempo de instabilidade econômica, estabilidade religiosa, estava uma turbulência só. Estava todo mundo, sabe, porque o império assírio estava reinando nessa época, estava dominando, era o poder poderoso bélico ali, era os que mandavam na terra. E por suas vezes era imposto, era cobrança, era um monte de coisa. E o que acontece? O nosso Manassés, creio eu que por falta de experiência, por pressão do povo, porque o povo muitas vezes também,
pressiona. A gente vê nos dias de hoje, se não estão muito bem com o governo, o que acontece? Vai para onde? Fazer o quê? Passeata, manifestação, que não está legal, que o juros está alto, que a inflação está alta, que é tudo e pressiona, começa a pressionar e pressiona. Nessa pressão, creio eu que o Manassés fraquejou. Aí vai a minha primeira dica: no meio da pressão, querido, vá no conselho de Deus, não vá no conselho das pessoas. No meio do pressionamento, no meio, sabe, não, você precisa fazer, você precisa resolver, você tem que dar um jeito nessa situação, e muitas vezes você não vai buscar uma direção de Deus. Existem coisas simples que você está tomando atitudes sem direção de Deus, mas que vai ter um impacto gigantesco na sua vida. O impacto de perda, o impacto que talvez você no momento não está vendo a dimensão do estrago que vai acontecer. Porque muitas vezes, sabe quando você só vai buscar Deus? Em situações que é crítica, em situações que é... E talvez as pequenas atitudes você ignora a busca, a direção. Muitas vezes nas pequenas atitudes que você vai tomar, você ignora a direção de Deus. E o Manassés, por sua vez, ele caiu no impulsionamento do povo. E aí, sabe o que aconteceu? Ele se esqueceu daquilo que seu pai tinha lhe ensinado. O que quer dizer mesmo Manassés? Aquele que se esquece, aquele que causa esquecimento, amém? O Manassés, ele se esqueceu. Quando o pastor falou aqui do... pastor, eu falei bem, se o pastor já está ministrando, eu falei, que bênção. O filho recebeu a instrução do pai. O pai ensinou qual era o princípio, como que tinha que fazer. Olha, faça as coisas certas, faça por aqui. Muitas vezes nós nos revoltamos, brigamos e tal, e aí não é na tua força, não é no teu braço. Para com isso, você vai perder nessa força aí. Não é no braço, querido. Se você for no braço, já perdeu já. Se for no braço, já perdeu. E o Manassés, por sua vez, ele se esqueceu, ele foi ensinado, ele foi instruído. Em todo o tempo ele foi ensinado, ele teve bons exemplos do pai, o que o pai fazia nas coisas de Deus, como o pai agiu, o que o pai fez. O pai trouxe a restauração da Páscoa ali em Israel, trouxe só as coisas que estavam se deixando de lado. Os bons exemplos. Mas o Manassés se esqueceu. E muitas vezes, sabe o que é que acontece? Nós nos esquecemos. Nós somos já crente cascudo, né? Eu falo que somos crente cascudo já passou dos 20 e já é cascudo já, né, pastor? Tá com a casca grossa. Aí você fala, esse daí é experiente, esse daí é, se esquece das coisas de Deus, se esquece do que Deus já fez, das maravilhas que Deus fez, quem é Deus na vida dele e de onde Deus tirou ele. Se esquece, e aí começa a fazer tudo errado, começa a fazer as coisas no automático, e acaba se esquecendo das coisas de Deus. Eu vou abrir aqui para me acompanhar a leitura, e o Manassés, por sua vez, ele acabou se esquecendo daquilo que Deus já tinha feito na sua vida. Que a Bíblia vai dizer que ele fez mal que era aos olhos do Senhor, conforme as abominações, e ele voltou a edificar, versículo 3, tomou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado. Veja que Ezequias, quando se levanta como rei, ele viu e falou, não, isso daqui, esse lugar não é lugar de profanação, esse lugar não é um lugar de abominação, não, esse lugar é um lugar da presença e da glória de Deus. O seu a casa, aonde você anda, precisam ser um lugar da presença e da glória de Deus.
Quando você chegar na sua casa, a sua casa precisa ser uma extensão da glória de Deus, precisa ser um lugar de adoração, um lugar onde você tem intimidade com Deus. Quando o Gilson estava cantando o louvor, que é nos teus braços que eu encontro, sabe, o conforto, o meu descanso, a sua casa precisa ser esse lugar. A sua casa precisa ser esse lugar. Ainda que, eu sei que muitas vezes a sua casa é uma bênção. A sua casa é uma bênção. Muitas vezes você olha para o ambiente que te cerca ali, e talvez não é aquilo que você queria que estivesse, né, conforme o teu coração. Mas eu acredito que você tem um lugar onde você encontra descanso na presença de Deus. Às vezes você chega, sabe, está tudo desmoronando, tudo caindo, sabe, um monte de problemas te cercando, situações que você precisa resolver, coisas que... Mas por incrível que pareça, quando você se prostra lá na presença de Deus, quando você coloca seu joelho lá na presença de Deus, aquele altar que você já fez ali, o teu lugar de consagração, o lugar onde você ora, parece que você fecha uma porta e se desliga do mundo. Se desliga. E parece que resolveu-se tudo. Parece que está tudo resolvido. No momento que você está ali em oração, no momento que você está ali em intimidade com Deus, parece que se resolveu tudo. Está tudo resolvido. Aí quando você sai para fora, a realidade é outra. Quando você vem para o mundo real, é outra coisa. Você fala, puxa vida, como eu queria ficar ali o tempo inteiro. Ali era o meu lugar de descanso. Mas ao contrário, Manassés não, para Manassés, a coisa do jeito que estava indo, estava ótimo. Estava ó. E os relatos vai dizer ainda que ele foi um dos piores reis que Israel teve. Lá no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 47, tem um testemunho que vai falar dos homens da fé, os heróis da fé. Vai dizer que muitos foram esfolados, muitos foram cerrados ao meio, falando do profeta Isaías. E a tradição diz que provavelmente tenha sido Manassés que mandou cerrar ele no meio, o Isaías. Para você ver como que era o coração desse homem, para vocês verem o que é o coração de uma pessoa longe da presença de Deus, longe do temor a Deus, longe de, sabe, de ter a beneficência de Deus ali na sua vida. O Manassés, ele não estava vendo mais nada, ele estava fazendo tudo conforme as outras nações pagãs faziam, e ele estava indo no embalo. O temor a Deus tinha sumido, não tinha mais temor. Mas aí, conforme nós lemos aí na nossa leitura, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que ele sacrificou até seus próprios filhos. Sabe o que eu aprendo com isso daqui? E Deus falou muito forte no meu coração, que um homem e uma mulher, sem uma direção de Deus, ele sacrifica a família dele. Um homem e uma mulher que não é direcionado por Deus, ele sacrifica a família. Sabe como você sacrifica a sua família? Eu vou falar dos casados primeiro. Quando você pensa em separação, quando tem teus filhos lá, mas você está pensando em separar. Tem teus filhos lá, mas você está pensando na novinha ou no novinho. Você está sacrificando a tua família. O Manassés, ele pegou os filhos e ofereceu lá, ó, a Moloque lá, mandou queimar, queima aí. E aí hoje em dia é um tal de separa, não dá mais, chega, tá bom para você, tá bom para mim, só vamos ver com o advogado quem vai ficar com a maior parte aí, tá tudo certo. Mas está pensando só em si. E a sua descendência, e os seus filhos? Deus está falando com pessoa aqui. Deus está falando com pessoa que está pensando até tomar essas atitudes aí, de querer separar, de querer sair de casa, de querer deixar os filhos, deixar a mulher, deixar o marido.
sacrificando a família. Sacrificando a família porque, sabe, a geração de hoje sabe como que é, né? Uma geração mais passe, mais moderna, né? A gente está fazendo um upgrade aí, né? Fazer um upgrade. Deixa eu fazer um upgrade. E aí sacrifica. Fala, o que? Eu sacrificar meus filhos? Tá, porque aqui está falando que ele queimou, né? Parece uma coisa, mas se sacrifica muitas vezes a tua família, sabe também aonde? Quando você não dá um carinho, quando você não dá uma atenção, quando você não dá um amor, aquilo que, sabe, muitas vezes, sabe quando a gente dá conta? Aí todo mundo já sabe, né? Quando se perde, não é verdade? Quando alguém parte, sai daqui e vai para a eternidade, porque aí vai para a eternidade, em nome de Jesus. Aí, por que eu não fiz? Posso dar uma dica para você? Faz hoje. Posso dar uma dica? Faz hoje. Compra uma flor para ela, compra um presente para ele. Chega lá, dá um abraço no teu filho, dá um beijo nele, abraça ele. Se é uma coisa que tem tempo que você não faz, faz hoje. Não deixe para amanhã. Porque muitas vezes você está sacrificando teus filhos nisso daí. Você está sacrificando a tua esposa ou teu marido nessa situação. E Deus não quer tocar dessa maneira. Deus não quer ver a tua família dessa maneira. Versículo 7. Está falando que ele pôs a imagem que tinha feito no templo. Lá no 9. Manassés, porém, fez errar Judá e os moradores de Judá. Olha o que é uma pessoa sem uma direção. Uma pessoa que não tem um discernimento. Ele faz com que as pessoas errem no sua caminhada. E aí eu aprendo outra coisa, que é muito, sabe, é muito comum hoje. É você ver uma pessoa temente a Deus, buscando pessoas que não têm temor nenhum a Deus em conselhos. Sabe, tomando atitude junto com pessoas que não têm temor nenhum a Deus. E essas pessoas estão te fazendo errar. Está te fazendo tomar atitudes que ferem o coração de Deus e talvez vai te trazer, sabe, um estrago tão grande e você não está nem vendo. O Manassés estava fazendo uma nação inteira, sabe, errar, pecar. Uma nação inteira estava pagando por causa da atitude de um homem que não estava sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito do Senhor, é Ele que tem que nos orientar. A tua atitude, aquilo que você vai fazer, precisa ser direcionado por Deus. Mas sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? Que mesmo Manassés fazendo o que fez, errando do jeito que errou, sabe, um coração mau, um coração carregado de maldade, sabe quem alcançou ele? A graça de Deus alcançou ele. Aí nós vamos ver alguns passos aqui da vida de Manassés, como ela foi transformada. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é lá no versículo 12, diz assim, aliás, lá no 11, desculpa queridos, lá no 11, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Aqui eu começo a ver a conversão do Manassés. Aqui eu começo a ver o Manassés, sabe como? Falando, casa caiu. A realidade chegou. Porque agora, ele como rei, numa posição que ele tinha, agora ele está sendo humilhado, submetido a uma outra nação pagã, humilhando ele, submetendo a ele, sabe, a humilhação. E a Bíblia está dizendo aqui para mim que agora ele é levado para a Babilônia, cativo, porque ele foi julgado lá, ele como rei ele foi levado para ser julgado lá.
para saber o que ia fazer com ele, ou cortar o pescocinho fora, mas as coisas não iam sair muito bem para ele, porque ele já sabia. Quando ele falou, agora deu ruim. Quando Manassés foi capturado, ele falou bem assim, o quê? E sabe que por quê, querido? Muitas vezes, no meio do que está tudo legal, está fazendo tudo errado, está tudo legal, não está acontecendo nada, parece que não está acontecendo nada, né? Mas o Eterno está vendo, Deus está vendo a atitude, Deus está vendo como você está se comportando, e está tudo bem. Mas aí Deus fala bem assim, o quê? Espera aí que nós vamos conversar. E aí vem o exército da Síria, prende o Manassés. Agora o Manassés fala, agora apertou o cerco, agora eu estou numa situação ruim. E aí é muitas vezes o que a gente diz e comenta, né? Você já viu um cara que está abastado de dinheiro lá fora vindo correr para a igreja? Já viram ou não? Já viu o cara que está agora, que né, nós estamos num feriado prolongado aí, o cara está lá de frente da praia, o cooler dele lá cheio de cervejinha, guarda-sol, olhando a mar, a conta está gorda, está tudo bem. Ele vai vir para a igreja? A conta está só tim, tim, só toda hora. Mas muitas vezes Deus usa a situação para trazer as pessoas para perto dele, porque Deus ama. O amor de Deus é tão grande, que Deus usa as suas multiformas de agir, de trabalhar, para trazer aqueles que são dele para perto. Na vida de Manassés não foi diferente, porque creio eu que o seu pai o consagrou, o seu pai o levou. Ezequias falou bem assim, você vai ser um homem de Deus, temente a Deus, você vai ser um homem que vai andar na presença de Deus. E Deus, na sua graça e misericórdia, olhou e falou bem assim, não, não vou, o Manassés não vai se perder, não pode sair, eu vou agir do meu trabalhar na vida dele. E aí a Bíblia diz que agora, quando ele é capturado, o que o Manassés faz? Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor. Primeira coisa que ele fez aqui foi orar. Ele começou a suplicar, e não foi uma, nem duas, nem três. Ele começou a orar a Deus. Ele começou a clamar ao Senhor, Senhor, me perdoa. As minhas atitudes não têm te agradado. O que eu tenho feito aos teus olhos não tem te agradado, sabe? Senhor, me perdoa. Ele começou a suplicar ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o seu Deus. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foi muitas vezes. Parece que a gente lê o texto para ver se ele se humilhou uma vez e pronto, né? Mas se você for ver no texto, foi inúmeras vezes. Inúmeras vezes ele viu que a situação dele precisava ser revertida, precisava ser mudada, precisava ser transformada. Aquela situação que ele estava vendo era uma situação que ele não desejava para ele e talvez para a família dele. E muitas vezes ele se humilhou, e muitas vezes ele clamou, e muitas vezes ele falou, Senhor, muda meu cativeiro, muda essa situação, Senhor, eu sei quem Tu és o Deus dos meus pais, eu sei o que meus pais fizeram diante do Senhor, eu tenho um Senhor como exemplo daquilo, tudo que foi feito. E o Manassés começa a clamar ao Senhor, começa a clamar, sabe, Senhor, me socorre. A nossa vida tem que ser assim, o nosso caminhar e o nosso viver precisa ser assim. Na presença de Deus nós temos que se humilhar. Talvez a resposta da tua oração, do teu clamor não venha hoje, não venha amanhã, não venha daqui um mês. Não vai dizer quanto tempo ele ficou lá na Babilônia, lá cativo, aqui não está me dizendo, porque ele ficou 55 anos reinando, 55 anos, é um tempo muito longo. Eu não sei o que aconteceu nesses 50, porque a Bíblia é dinâmica, mas se você pegar, sabe, estudos fora daqui, você vai ver que ele ficou muito tempo, mas ele suplicou, ele clamou, ele orou, ele não desistiu, ele falou, não vou parar, porque eu sei que meu Deus me ouve,
ele está me ouvindo, eu sei que eu sou pecador, ele reconheceu que ele era pecador, e é isso uma coisa que nós temos que ter. Aonde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, eu tenho que clamar a Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda. Nós precisamos reconhecer. Quanto lembra de Pedro, quando Pedro vai andar sobre as águas lá, que Jesus chama ele e fala: Pedro, vem até mim aqui. O Pedro falou: eu vou, se for o Senhor eu vou. A Bíblia vai dizer o relato que quando ele estava indo à presença de Jesus, a Bíblia vai dizer que as ondas e o vento fez com que ele tirasse os olhos do Senhor e afundasse. E ali ele reconheceu que ele necessitava dele. Ele fala bem assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda que eu estou afundando, me ajuda que eu preciso. O Manassés não foi diferente. Na hora que ele viu que a coisa tinha ido para o buraco, ele falou: Senhor, me ajuda. No 13 diz assim: depois que ele orou, Deus ouviu e atendeu a sua súplica. Veja que depois que ele orou, depois que ele suplicou, depois que ele se humilhou, aí Deus ouviu a súplica de Manassés. Deus, ele ouve, querido. Deus, ele se faz presente. Deus não mudou, Deus é o mesmo, ele não muda. E Deus ouviu a oração desse rei, que era um cara ali mais sanguinário, um cara que tinha feito mal, que tinha destruído, que tinha, acabado com muitas vidas já. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele orou e Deus ouviu a sua súplica, Deus ouviu a sua oração, e Deus está com os ouvidos abertos nos dias de hoje também para ouvir aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem colocado diante dele, aquilo que você está, buscando. E é que eu coloquei aqui, talvez não foi 1 mês, 2 meses, talvez você já está suplicando e já tem anos já, mas os ouvidos dele estão abertos. Os ouvidos dele estão inclinados para ouvir a súplica e a oração daqueles que o buscam. Deus ouviu e atendeu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Veja que para um homem e uma mulher de Deus que se humilha, existe restauração. Para um homem ou uma mulher de Deus que se humilha, existe a restituição. Deus o restitui agora de volta, coloca ele de volta no trono de onde ele tinha saído. A Bíblia toca aqui, diz aqui que ele foi colocado de volta no seu trono, ele volta de novo a ser rei. Amém? Ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Sabe o que me chama agora aqui? Que muitas vezes nós caminhamos, vivemos e não sabemos nem quem Deus é ainda, nem experimentamos nenhuma gotinha de quem é Deus. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente vai nos cultos, a gente participa da oração, a gente está ali e o acesso está aberto e a gente não sabe nem quem é Deus, a grandeza, a sublimidade dele, quem ele é, verdadeiramente quem ele é. Parece que a gente chega diante de Deus com um pire pequenininho: ai Senhor, por favor, Deus, me dá esse. Ele é teu pai, ele é teu pai. Lá na carta aos Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: fiel essa palavra e digna de toda aceitação, porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal. Quer dizer, eu reconheço que eu sou pecador, eu estou aqui em cima aqui. Se o Paulo está escrevendo, falando para o discípulo dele, porque o discípulo dele ia falar bem assim: poxa Paulo, pensei que você era o querubim, eu pensei que você era o serafim. Você escrevendo, falando que você é o principal pecador dessa epístola. Reconhecendo
colocando diante de Deus. E o Manassés não foi diferente, ele reconheceu o lado dele de pecador, e aí, quando ele coloca isso daí, olha o que acontece. Depois disso daí, ele reedificou o muro de fora da cidade de Davi. Sabe o que acontece? Na restituição, sabe o que acontece com uma pessoa que teme e reconhece a Deus? Ele passou agora a ter o cuidado e o amor do povo, da nação, daqueles que ele tinha que cuidar. Agora, além dele colocar um muro, ele falou: peraí, agora eu vou erguer. Não, porque o muro era para a proteção da cidade, o muro era para que os inimigos não entrassem do jeito que não vinha a guerra, nas batalhas. E agora, preocupado com o povo, preocupado com aquela nação qual ele era rei, ele falou: ó, eu vou restaurar esses muros, reedificar, só que não vai ser mais igual, eu vou aumentar eles ainda, eu vou trazer uma segurança maior para o meu povo, porque agora ele reconhece, ele começa a ver o amor de Deus na vida dele, o que Deus tinha feito nele. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, da glória de Deus, o amor ele transcende, ele vai, sabe, não tem. E aí pode ser qualquer um que você encontrar, até seus inimigos, porque a Bíblia fala que é pelos inimigos que você tem que orar, né? Que você tem que. Quando Jesus traz o mandamento, ele fala bem assim: ó, um outro mandamento eu vos dou. Que aí o pessoal falou: agora é a graça, agora ficou mais apertado o negócio. A graça ficou, a mesma graça é a graça que também que. Então o Manassés, só correndo aqui para me encerrar ali, queridos, para me trazer a última. Ele reedificou o muro de fora da cidade de Davi ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e rodeando até Ofel, também o levantou muito alto, pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas. Veja que agora até a força militar, o seu exército agora, até o exército agora é trabalhado, até aquilo que antes ele não tinha, agora é restaurado, é levantado uma junta militar, é levantado um exército agora forte. Prosseguindo, então ele reparou o quê? Lá no versículo 16, então ele reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele os sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Houve uma restauração. O próprio Manassés, ele traz a restauração, o altar, o lugar onde nós temos que ter essa intimidade, essa busca por Deus, esse amor pela presença de Deus, esse cuidado, esse zelo. O Manassés, após ele reconhecer o que Deus tinha feito na vida dele, ele falou: não posso sair dessa presença, eu tenho que reedificar esse altar. Talvez o teu altar hoje, ele está abandonado lá, teu quartinho de oração, aquele lugar secreto que você sempre orava, aquele tempo que você tirava para comunhão com Deus, da leitura da palavra, talvez hoje está colocado de lado, mas Deus quer que você restaure esse altar. Deus quer que você traga de volta a intimidade, a comunhão, sabe, porque só assim nós não vamos nos esquecer da palavra, nós não vamos nos afastar da palavra, nós não vamos nos afastar da presença, nós vamos ter a gratidão e o louvor nos nossos lábios de saber quem é Deus nas nossas vidas. Porque quando uma pessoa ela está, o mundo pode estar um rodemoinho só, caindo, revirando tudo, mas quando ele está de bem com Deus, ele sai louvores do lábio dele, onde ele está, ele louva a Deus, ele canta a Deus, porque não é lá no externo, mas é lá no secreto, é lá no secreto,
É lá no lugar onde a pessoa vai orar, onde ela tem um tempo dela de comunhão, que é o lugar de fortalecimento dela. Muitas vezes os nossos altares estão derrubados, sabe, está destruído. O próprio profeta Elias, a Bíblia diz que quando ele entra, sabe, ali contra os profetas de Baal, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava quebrado. Havia um altar que tinha, o altar que era o altar de sacrifício estava destruído. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. A nossa vida, se hoje você está, sabe, distante dessa comunhão, se hoje você tem olhado, sabe, a tua família de uma maneira diferente, porque quanto mais você se afasta de Deus, mais a sua visão ela vai, sabe, vai mudando. Para você começa a achar que tudo é normal, as coisas erradas começam a ser certas, e a que é certa começa a ser errada, porque hoje o mundo está com os valores totalmente invertidos, e aquele que não está na palavra, então... Mas Manassés, ele falou bem assim: opa, eu havia esquecido, mas agora eu vou trazer de volta esse altar de adoração, esse altar de comunhão. É isso que a gente precisa viver, queridos. A nossa vida precisa viver, sabe, essa intensidade. Talvez muitas vezes é que nem eu falo, não é igual os fariseus, as pessoas que estão lá, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, é no lugar de adoração, é lá no teu altar, é lá no teu secreto, é lá que Deus vai te conhecer, é lá que vai fazer toda a diferença da tua vida. É quando você tem esse tempo de comunhão, esse tempo de buscar a palavra, esse tempo de estar na presença de Deus. A igreja vai ser um lugar, sabe para quê? Para você celebrar as suas vitórias lá fora. A igreja vai ser um lugar para você celebrar e adorar a Deus e falar bem assim: como tu és lindo, como tu és maravilhoso. Só para encerrar, 19, a sua oração, aqui está dizendo assim: e a sua oração é como Deus foi favorável para com ele, como também todo o seu pecado e infidelidade. Os lugares onde edificou altos e pôs postos sagrados e imagens de escultura, antes que se humilhasse, tudo está escrito nas crônicas dos videntes. Veja que a chave aqui foi a oração. Foi a oração. A chave de toda essa transformação na vida do Manassés foi a oração. Foi a busca pela presença de Deus. Foi a busca por aquele que jamais ele deveria ter saído de perto. Foi a busca por aquele onde jamais ele deveria ter virado as costas. Foi a oração. Amém? Vamos levantar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Quero orar por vocês, querido. Eu sei que muitas vezes é difícil na questão do dia a dia. Eu sei que muitas vezes o seu trabalho, as suas, sabe, atividades, às vezes você não tem tido tempo para buscar o Senhor, para orar. Às vezes você tem visto a tua vida, sabe, sendo destruída, o inimigo avançando, o inimigo te humilhando, e você está sem armas para lutar. Muitas vezes você está pensando em desistir, muitas vezes você está, não dá mais, mas tudo começa pela oração. Tudo começa com o teu secreto. Quando você começar a se fortalecer em Deus, quando você começar a ter a intimidade, sabe, começar a investir o seu tempo em oração, em leitura da palavra, você vai ver que você se torna mais forte. Você vai ver que as coisas, você começa a ter a visão diferente das coisas. Você não vê qualquer lutinha, qualquer coisa como um obstáculo que vai te impedir de alcançar aquilo que Deus tem preparado para você.
Mas é necessário reconhecer aonde eu estou hoje, que lugar que eu estou hoje, como está minha vida espiritual hoje, como está meu tempo de comunhão com Deus hoje. Será que eu tenho investido tempo nessa comunhão? Será que eu tenho buscado a Deus? Será que eu estou fazendo as coisas conforme a vontade de Deus? Como será que está minha vida hoje? Faça uma reflexão, veja você, olhe para dentro de você. Não sou eu que estou aqui, eu não sou nenhum acusador, não sou nenhum julgador de ninguém. Mas o Santo Espírito, aquele que está à frente, aquele que ordena e coordena a igreja do Cordeiro, é Ele que te conhece, porque o próprio Cristo falou aqui, nós não estaríamos só. Quando Ele fosse a ascensão, Ele deixaria o Consolador, o amigo, o conselheiro, aquele que sondaria o nosso coração, aquele que nos conhece, aquele que sabe a nossa dor, aquele que conhece os nossos pensamentos. Então parte de nós de reconhecer, parte de nós de saber aonde está doendo, onde é que dói, onde é que está incomodando, onde é que eu preciso agir, em qual área eu preciso atuar. Se for na minha área espiritual, é agora. Ore ao Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti, porque do Senhor vem o nosso socorro, Pai. Eu sei que falhamos, sei que muitas vezes murmuramos, até contigo, até com o Senhor. Muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós, muitas vezes nós não vemos as nossas atitudes essas que têm nos feito nos afastar do Senhor, porque o Senhor jamais nos abandonou, o Senhor sempre se fez presente. Muitas vezes somos nós, como o filho pródigo que sai de dentro da casa e vai para o mundo, e vai experimentar as coisas do mundo, e isso muitas vezes nos machuca, deixa sequelas, feridas, e por causa dessas feridas muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Meu Deus, nós oramos aqui como igreja do Senhor, nós somos a Tua igreja, comprada pelo Teu precioso sangue, o sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário, por cada um de nós. Meu Deus, que esse sangue venha revertir, venha revestir, venha trazer, meu Pai, agora a existência no coração, na mente dos Teus filhos, sobre as nossas vidas, Pai, o qual somos necessitados e carentes do Senhor. Meu Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração essa noite. Meu Deus, que nós possamos nos humilhar, suplicar, orar e reconhecer o quão falhos somos, o quão pecador somos, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o Teu povo, Pai, ajuda, Espírito Santo. Eu creio que Tu estás presente, Tu está presente, Espírito Santo. O Senhor está presente, o Senhor quer restaurar essa noite, o Senhor quer trazer força, ânimo, alegria, o Senhor quer impulsionar, levantar com o Teu poder, porque o poder não vem de nós, vem do Senhor, vem do Senhor. Levanta, meu Deus, levanta esse que está caído, esse que está sendo humilhado, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda através do Teu Santo Espírito, ajuda através da Tua poderosa presença, Pai. Estabelece, Senhor, estabelece o Teu reino sobre essa vida, sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa casa, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.